Meu querido irmão, minha querida irmã, como este vídeo vai ser o pontapé inicial de algumas refutações que farei ao pastor Augusto Nicodemos, eu vou tentar o máximo, talvez ele não preencha os ouvintes, os telespectadores, você que vai assistir, os internautas, né? Mas eu preciso fazê-lo de uma forma mais didática, tá bom? Então, desde já, eu peço a sua atenção, peço a sua paciência, porque uma refutação assim não pode ser algo jogado aí de qualquer forma. E, além do que, eu vou precisar deste material inicial para que depois eu possa prosseguir sem destoar muito da melodia, tá bom? E para isto, para essa refutação que vou fazer ao pastor Nicodemos, aliás, antes de tudo, perdoe-me as expressões pesadas, que não poucas vezes eu uso, mas vai aqui o meu respeito ao pastor Nicodemos, até em função da sua idade, dos seus cabelos brancos, do seu tempo de ministério. Eu não duvido, pastor Nicodemos, nem um pouco do seu amor a Jesus Cristo, do seu amor à Bíblia. Não, isso do seu batismo, a maneira como o Senhor coloca-se perante o seu batismo, eu não tenho dúvida alguma disso. E eu creio que é em função do seu chamado, da sua vocação, e uma vocação que o levou a um lugar tão alto. O Senhor estudou, o Senhor se preparou para melhor exercer o seu ministério. Então, vai aqui o meu respeito para todos os seus anos de faculdade, de seminário, de formação, que eu tenho certeza que não foram poucos e não foram fáceis, porque estudar é uma tarefa árdua, difícil. Então, a sua pessoa merece o meu respeito e não tenha dúvida do meu respeito. Mas eu também, em função desse respeito, eu não posso deixar de dizer-lhe que o Senhor está usando a sua formação, o posto tão alto que o Senhor chegou, para ser um instrumento de Satanás. O Senhor sabe a influência que o Senhor tem no meio protestante. O Senhor sabe como as suas palestras, os seus pronunciamentos, as suas pregações, elas propagam-se. Então, quando o Senhor, tudo bem? Não, esta aqui é a minha verdade, eu creio assim, mas eu não posso aceitar. Assim como quero que o Senhor receba o meu respeito, receba também a minha rebelião, a minha contestação veemente contra a maneira como o Senhor hostiliza a Igreja Católica. Eu não posso concordar com isso.
mas ao mesmo tempo, repito-me, qualquer que seja a minha discordância e o grau dessa discordância, receba as minhas preces, receba o meu respeito pela maneira como o Senhor destemidamente exerce a sua vocação, o seu pastoreio, porém, repito-me, não concordo. Para o seu grau de conhecimento, para o seu grau de formação, para o seu nível intelectivo, o Senhor teria o direito, o dever de exercer com mais sobriedade e com responsabilidade o magistério da verdade. Porque uma teologia que não se debruça sobre a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, como eu posso dizer que o Senhor está sendo um propagador da verdade, se o Senhor abre a boca de forma tão tempestuosa e infame contra o Papa, contra a sagrada tradição da igreja, contra o sagrado magistério? E a própria Bíblia que nós usamos? Eu começo a colocar em xeque uma pessoa com um grau de intelecto, um conhecimento teológico tão grande, afirmar que nós temos livros apócrifos na Bíblia, por favor. Que faculdade teológica foi essa que o Senhor fez? Custa falar dos livros deuterocanônicos? As circunstâncias eu creio que são pontos que a gente pode deixar passar. Eu tenho certeza, eu ao seu lado, a minha palavra ao lado da sua, sobretudo nesta rede social, onde o Senhor tem milhares de seguidores, eu sou um grão de areia. Mas, como disse Jesus, que se tivermos fé, ainda que a partir do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar montanhas. Eu vou usar este grão de areia. Eu vou usar este pequeno canal para expor a minha contestação em relação às suas às suas pregações. Pronto. E eu vou usar hoje, quarta-feira, a primeira leitura que está em Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 2, do 7 ao 14, para iniciar esta refutação, esta contestação. Neste texto do Novo Testamento, lemos o seguinte: irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer, estivesse eu correndo em vão no presente, ou tivesse no passado corrido em vão. Pelo contrário, viram
que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro, foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, considerados as colunas da igreja. Vamos voltar, né? É o versículo 9. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Vamos parar por aqui. Em três ocasiões, Paulo esteve na região Gálata. E na região sul, fundou igrejas nas quais os pagãos convertidos predominavam. Nessas comunidades, em sua maioria de matriz pagã, apresentaram-se uns judaizantes, pregando que nessas comunidades, em sua maioria de matriz pagã, apresentaram-se uns judaizantes. Não esqueça que estamos no 27º, na 27ª semana no tempo comum. Estamos no tempo da igreja, estamos no tempo do discípulo missionário. Estou informado e as notícias me chegam que tem uns missionários por aí, católicos, que estão saindo por aí para infernizar a vida dos padres, a vida dos bispos, fazendo pregações demoníacas, fazendo insurreições dentro da igreja. Olha aqui, nessas comunidades, em sua maioria de matriz pagãs, apresentaram-se uns judaizantes. E foram fazer uma pregação diversa daquela que Paulo havia feito. Repito-me, por 3 vezes, Paulo atravessou a região da Galácia. E lá na região sul, ele fundou algumas
igrejas, algumas comunidades cristãs. E aqueles convertidos, em sua maioria esmagadora, não eram judeus, não eram pessoas que aderiam ao judaísmo, que observavam a lei mosaica, a lei de Moisés, mas eram pagãos, pessoas que tinham outras matrizes religiosas, outras convicções religiosas, e poucas não eram, porque era um povo politeísta, era um povo que cria em várias divindades. Aí Paulo chega lá no meio daquelas pessoas pagãs, leva-as a Jesus Cristo, visita vários lugares lá na Galácia, funda comunidades, onde ele ia passando e ia fundando comunidades, ensinando a mensagem de Jesus Cristo, o que deviam fazer para obter o perdão dos seus pecados, para obter a salvação trazida por Cristo. Aí chega lá uns missionários, aí chega lá uns obreiros do maligno, pregando uma doutrina, um ensinamento diverso daquele que Paulo havia pregado. Tenhamos cuidado, queridos. Este indigno servo já foi chamado para ir à capital de um estado, onde um grupo de pessoas que se dizia cheio do Espírito Santo saiu da igreja e estava lá infernizando a paróquia, a vida dos padres, o bispo. Eu passei lá uma semana nessa missão. Muitos sabem disso. Cuidado, meu querido irmão. Ninguém é obrigado a ser católico. Você quer sair da igreja católica? Você está insatisfeito? Saia. Quantas confissões religiosas e até religiões, mas só dentro do cristianismo são tantas as denominações, os ministérios. E se você não está satisfeito com nenhum desses, funde o seu. É tão simples fundar um ministério, um movimento religioso, uma pseudo-igreja. De repente ela vai crescer como tantas outras por aí, tantos movimentos que capilarizaram-se de uma tal forma. Mas por favor, não mexa com a igreja. Se você não crê que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, é um problema seu. Mas nós católicos cremos, acolhemos essa verdade de fé, porque essa verdade tem fundamentos na sagrada tradição, na tradição oral, na tradição escrita, e o sagrado magistério ratifica esses fundamentos. Pare de querer ficar enchendo o saco do padre, do bispo. Me perdoe, mas tenha um pouco de vergonha na cara. Respeite a igreja. Vá fazer o seu trabalho, vá fazer a sua missão. Ninguém, nem o Papa, proíbe ninguém de pregar a palavra de Deus. Pega uma Bíblia, vai lá para a rua e prega, faz o que você quiser fazer. Mas tenha cuidado, tenha cuidado.
em levantar-se, em rebelar-se contra a igreja de Jesus Cristo. Paulo fez aquele trabalho e não foi fácil. Queridos, quem ganha uma alma para Jesus é sábio. Há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessita de arrependimento. Paulo foi à região da Galácia, a região sul da Galácia, onde predominantemente viviam pessoas pagãs. Estude a história das pessoas que povoaram a região da Galácia. Quem eram aquelas pessoas? A história deles. 27 anos antes de Cristo. O que Roma fez naquela região. Paulo foi lá no meio daquele povo. E começou a convertê-los, começou a levá-los a Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Ele funda aquelas igrejas, aquelas comunidades cristãs e parte para a sua missão. Porque ele vivia em missão. Na esteira de Jesus Cristo, que não parava, ele vivia caminhando de um lado para o outro, fazendo missão. Paulo foi incansável na missão de propagar o Evangelho. Ele teve a coragem de enfrentar os remanescentes de uma raça terrível e levou aquelas pessoas a Jesus. Ele vira as costas e alguns missionários do demônio vão lá e começam a pregar uma mensagem oposta àquela que Paulo havia pregado. Qual a primeira pregação que eles fizeram? Eles disseram: olha, para vocês se salvarem, vocês precisam, ei cristãos da Galácia, se vocês quiserem se salvar, vocês só obterão a salvação se, primeiro, receberem a circuncisão. Lei mosaica. Vocês precisam ser circuncidados e precisam obedecer algumas leis de Moisés. Se vocês não obedecerem estas prescrições mosaicas, não adianta nada a pregação desse Paulo. Vocês estão em perigo, vocês estão se condenando, vocês não mudaram de vida, vocês estão agora pior do que vocês eram. Tu já imaginou, queridos, o que é isso? A Igreja Católica no Brasil, repito-me, precisa de missionários, de pregadores. Não é fácil para um sacerdote, para um padre, administrar, celebrar, ouvir confissões, administrar uma paróquia com não sei quantas comunidades. É muito trabalho. Muitas pessoas não imaginam o que faz um padre. Enquanto em uma cidade tem não sei quantos pastores para aquela cidade, não poucas vezes tem um padre para aquela cidade. Não é fácil. Não passa na cabeça de muitas pessoas o que faz um padre e a importância que ele tem em uma cidade. Sério, queridos. Então eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio.
Mas, quando lá formos, vamos para ajudar, vamos para apoiá-lo, vamos para nos colocar ao seu lado, para ajudar a propagar a mensagem de Jesus, não para levar uma mensagem contrária, não para ir, poxa, tem agora missionários que estão saindo aí para pregar na igreja católica, em vez de pregar Jesus, estão indo pregar política. Isso é sério, meus irmãos. Estão indo lá para apresentar candidatos e fazerem brigas dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da paróquia. Isso é vergonhoso. A nossa igreja precisa de discípulos missionários e ela tem a plena consciência de que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, a começar pelos sacerdotes. A igreja católica, ela não pega uma pessoa sem formação e coloca lá na paróquia. Não é assim. São no mínimo 8 anos de formação, 1 ano de propedêutico, uma faculdade de filosofia e 4 de teologia. Um diácono, para ser ordenado diácono permanente da Igreja Católica, ele precisa estudar 4 anos. E ele não celebra a missa, ele não ouve confissão, ele tem uma missão restrita, mas para essa missão ele precisa de uma formação de 4 anos. A Igreja Católica tem a consciência que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, a começar pela formação de um sacerdote. Não é fácil, queridos, não é fácil, porque a igreja tem responsabilidade com o povo. E quem quer ir por Jesus, a nova proclamar. As vocações estão escassas. E quantos vão ficando pelo meio do caminho porque percebem que não é fácil como pensavam, como imaginavam. Eu acho, não tem essa não. Não tem essa não. Então a igreja tem a consciência que ela precisa de obreiros, de trabalhadores. Os sacerdotes estão de braços abertos esperando pessoas para ajudá-los, mas para ajudá-los, não atrapalhá-los, não encher o saco. Não querer fazer as suas panelinhas, os seus grupinhos e começar a se revoltar contra ele, contra a igreja, contra o ensinamento da igreja. A segunda pregação que aqueles missionários, aqueles judaizantes foram pregar ali na região da Galácia foi descredenciar Paulo. Ou seja, eles estavam dizendo que Paulo, a sua doutrina e a sua condição de apóstolo não mereciam credibilidade, porque ele não estava entre os 12 que Jesus escolheu. Já imaginou o que é isso?
Isso não acontece hoje? Isso não repete-se? Vocês não creiam, além de que vocês não serão salvos, se não se submeterem às leis de Moisés, à circuncisão. Esse Paulo que está pregando essa novidade para vocês, ele não é apóstolo, ele não foi escolhido por Jesus Cristo. A doutrina dele é uma doutrina falsa. Isso foi sério, meus irmãos. Isto foi sério. Isso produziu uma crise enorme dentro daquelas comunidades, porque não poucos foram aqueles que aderiram à contestação dos intrusos. Não foi fácil. A tensão que criou-se nas comunidades da Galácia. Depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, depois de tantas conversões, depois de tantas comunidades fundadas, vai alguém lá agora e diz: olha, vocês estão perdidos. Vocês estão destruídos, literalmente destruídos. E não duvidemos, queridos. Não duvidemos que o falso profeta, ele é muito parecido com o profeta verdadeiro. O falso profeta tem lábia. O falso profeta, ele fundamenta aquilo que ele está dizendo. Ele tem poder de convencimento, de persuasão. E assim como há alegria no céu por um pecador que se arrepende, ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos, disse Jesus. Há muita alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mas ai daquele que escandalizar um só desses pequeninos. É provável que Paulo estivesse em Éfeso quando ele recebeu essas notícias lá da Galácia. Não foi fácil. Ele vê a sua missão quase que toda jogada por terra, comprometida, despersonalizada. Sim, porque se ele estava desprestigiado, despersonalizado, a obra dele também, é óbvio. É nesse horizonte que, sem demora, ele escreve-lhes uma carta enérgica, mas ao mesmo tempo terna, amável, paterna, ao lado da austeridade, ao lado da expressão insensatos. Ele os chama de meus filhos, irmãos. Aí está a diferença, meus queridos. Aí está a diferença. Você lembra lá daquela história de Salomão, quando ele pegou a criança para partir ao meio? Aqui não era a mãe o que disse. É mesmo, passa a espada no meio, um pedaço para ela, outro pedaço para mim, está resolvido. Mas a mãe, aqui era a mãe.
Ela disse não. Para lá, tá, filho? Para lá, meu amor, para lá, meu filho. Você não pode aparecer na gravação, tá? Ela disse não. Eu sei que o filho é meu. Eu tenho consciência disso. Mas entrega para ela a criança inteira. Não mata, não corta, não parte ao meio. Quando Saulo soube daquela notícia, imediatamente ele revoltou-se. Filho, por favor, meu amor, o vovô está gravando aqui, eu não posso parar, meu filho. É exatamente esta a posição de São Paulo. Ele escreveu uma carta dura, enérgica, austera, mas ao mesmo tempo que ele os chama de insensatos gálatas, ele os chama de meus filhos, meus irmãos amados. Eu paro por aqui, mas eu volto com este tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.